Primeiro, quero agradecer o convite nesse tempo de pandemia. Desde o ano passado, essa é a primeira vez que estou dando a formação, então, feliz de dar a formação. Gosto de partilhar aquilo que Deus me deu de graça, passar de graça também. Mas ao mesmo tempo quero pedir já desculpa, vocês estão com todo o conteúdo aí do YouTube. Isso. Então vocês vão ter dois conteúdos, né? É bem semelhante, mas o que eu vou falar para vocês, eu tirei daqui, então aí também foi tirado bastante coisa daqui. Então você vai ter o conteúdo que você já tem em mão, para você consultar. E se você quiser consultar o que eu vou falar, aí você pega o Catecismo da Igreja Católica. É muito importante se você puder adquirir. Hoje está fácil, dá até para baixar no celular. Aí você vê aí no seu celular todo o conteúdo do sítio. Quem nos providenciou isso foi o nosso querido, saudoso São João Paulo II, esse catecismo muito bom. Eu dei formação para esse catecismo em quase todas as paróquias que eu passei, passamos o catecismo inteiro. Nosso conteúdo é bastante coisa. Então vamos dar um resumo do resumo, para que a gente possa conseguir hoje passar para vocês aquilo que é mais importante. Os sacramentos, eles são sinais eficazes da ação de Cristo na nossa vida. A vida de Jesus toda inteira foi sacramento. Tudo que Jesus fazia era sacramento. Por quê? Porque o sacramento é a ação de Deus. Uma vez que Jesus é Deus, então toda a vida dele é uma vida sacramental. É claro, a Igreja selecionou alguns para que pudéssemos viver intensamente. Lembro vocês que a Igreja é sempre conduzida pelo Espírito Santo. Então, nós devemos sempre ter em mente tudo que você for fazer com o Espírito Santo. Vai começar a se preparar para levar a comunhão para o doente? Peça o Espírito Santo. Vai começar a celebração? Peça o Espírito Santo. Embora tenha a fórmula certinha da celebração que você tem que fazer, nada impede, antes de você começar o rito, pedir o Espírito Santo. Aí você pode fazer rezando a oração, cantar o Espírito Santo, espontaneamente pedir. Quando a gente se abre ao Espírito Santo, ele vai conduzir aquilo que vamos realizar. Sem o Espírito Santo, não tem os sacramentos. Jesus estabeleceu assim, através da ação do Espírito Santo, que o sacramento acontece. Pode ali juntar todos vocês, por mais santos que sejam, eu acredito que vocês são santos todos, podem rezar, ficar ali o mês inteirinho, em cima do pão e do vinho. Não vai acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus estabeleceu que somente aquele que recebe o selo, a marca indelével do Espírito, o sacramento da ordem, é só ele que tem poder. A Igreja toda, eu acredito ser mais santa do que nós padres, mas mais pecador que o padre seja, só ele tem esse poder. Jesus estabeleceu assim, e é assim que o Espírito Santo age. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. Quando eu falo graça, estou me referindo à ação do Espírito Santo. A graça de Deus é a ação do Espírito Santo em nós. Sacramentos instituídos por Cristo, o próprio Jesus que instituiu. Embora você procure na Bíblia, alguns sacramentos parecem que foi
o apóstolo que instituiu, mas o apóstolo é o bispo. E o bispo age na pessoa de Cristo. Então é o próprio Jesus que, através da igreja, instituiu o sacramento. Esses sacramentos instituídos por Cristo, confiados à igreja, mediante os quais nos é concedido a vida divina. Através do sacramento, a vida de Deus vem em nós. Por exemplo, o batismo, todos nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Deus habita em mim, Deus habita em cada um de nós. A vida divina vem morar em nós, de maneira sacramental. Os sacramentos são 7. Digam para mim. Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem, matrimônio. Esses são os 7 que a igreja selecionou de tudo aquilo que Jesus foi revelando. Mas a ação de Deus vai além dos 7 sacramentos. Muito bem. Jesus, ele é e constitui o fundamento dos sacramentos. É uma ação direta de Jesus. Jesus, ele age em cada sacramento. Mesmo o sacramento do matrimônio, aonde o casal, o noivo e a noiva, eles são os ministros, o padre ou o diácono. No casamento, é o ministro assistente. Mas o ministro do matrimônio é o noivo e a noiva. Eles que realizam o sacramento. Mas Jesus age no noivo e age na noiva. É tudo ação de Jesus. É a ação do Senhor sacerdote que distribui os seus dons a todos aqueles que buscam. Jesus, ele concede então aos ministros da igreja e através dos ministros da igreja dispensar os sacramentos. Papa São Leão Magno, ele disse assim: o que era visível no nosso Salvador, em Jesus, passou para os seus sacramentos. Aquilo que acontecia na vida de Jesus, que a Virgem Maria acompanhou de pertinho, agora estão presentes nos sacramentos. O que é o caráter sacramental? É o selo, lembra que eu falei do selo, da marca do Espírito? Então, esse selo espiritual conferido pelos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Esse selo é promessa e garantia da proteção divina, uma vez que somos marcados, uma marca espiritual está marcada na alma. Então você, por mais que você vasculhe uma pessoa, não vai achar marca. Mas Deus, quando olha para nós, assim como os anjos, os santos e santas, os demônios, eles veem essa marca em nós. É uma marca de luz, uma marca santa de Deus, pelos sacramentos. Daqui eu acho que quem tem mais sacramentos com marca sou eu, né? Vamos conferir os sacramentos que vocês têm. Batismo e crisma, que imprime o selo, né? A marca. Eu tenho 3, né? Quais são? Batismo, crisma e ordem. Em mim tem 3. Em você, se o diácono estivesse aqui também, ele teria 3, né? Os 3 sacramentos. Por que os sacramentos são eficazes? Quando eu estou rezando missa, com o Pai,
e comei. Isto é o meu corpo. E o pão se transforma na carne de Jesus. Eficácia. Ou seja, o que eu digo acontece. Os sacramentos são eficazes pelo próprio fato de a ação sacramental ser realizada pelo próprio Jesus. É Jesus que age e comunica a graça que significa. É o próprio Jesus que age em cada sacramento. Por isso, a expressão em persona Christi, na pessoa de Cristo, é o próprio Jesus que age em cada sacramento. Essa fé precisamos ter da eficácia. Por exemplo, se alguém vem confessar, eu preciso crer e o fiel precisa acreditar também na eficácia. Quando eu absolvo, o próprio Jesus absolve. Se o padre pronuncia as palavras, o que ele tem que pronunciar? Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta bem atenção nisso, porque quando você for confessar e o padre não falar isso, o sacramento não aconteceu. Deus pode até te perdoar, porque você foi lá e o padre que não quis rezar a fórmula certa. Mas ele precisa pronunciar para o sacramento acontecer. Eu te absolvo dos teus pecados. Tem padre que diz, eu te perdoo dos teus pecados. Absolver, perdoar, também as duas coisas valem. É importante a gente gravar isso, porque hoje em dia aparecem os padres modernos, né? E aí você vai confessar, preste atenção no que ele diz, a eficácia do sacramento. Isso não quer dizer assim, então não valeu, foi confessar, não valeu? Se você foi arrependido, a falha é do ministro e não sua. Com certeza Jesus te perdoa. Mas para acontecer o sacramento, é preciso pronunciar a forma. Por que a igreja fez isso? Primeiro, porque não foi a igreja que estabeleceu isso, mas o próprio Espírito Santo que orienta e ilumina a igreja para que o sacramento se torne eficaz. Então foi o Espírito Santo que estabeleceu. Por quê? Porque se deixasse por conta dos homens, cada um ia fazer de um jeito. Daqui a pouco ia ter dissolução de tudo quanto é jeito. Né? Eu já vi um padre falando que não precisa confissão. Olha lá, a penitencial já perdoa tudo na missa. Eu já ouvi da boca do padre. Por isso que é necessário, o Espírito Santo estabeleceu umas regras para que não se perda aquilo que é essencial. Então, se o padre pronunciar, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto, é o suficiente. Mesma coisa no batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e derramar água por 3 vezes, ou mergulhar a pessoa na água e pronunciar as palavras ao mesmo tempo. As fórmulas são o jeito do Espírito Santo de Deus fazer com que aquilo perdure. Pensou? Olha quantas cabeças aqui. Se cada um de vocês fizesse a celebração do jeito que achar que deve, ia virar um fumar, né? Perde conteúdo e tudo que vai se dissolvendo desaparece. Importância isso, que você seja fiel também quanto às celebrações, né? Agora há pouco, nosso irmão falava do jalé. É importante, é a identificação sua. E a identificação sua da diocese. Você está representando o pároco, que representa o bispo, que representa o Papa. Então você está representando o Papa. Olha só que importância. Mas mais do que o Papa, o bispo e o pároco, você está representando Jesus que você está levando. Esse é mais importante do que tudo. Valorizar isso vai fazer com que o seu ministério seja mais eficaz. Por que motivo o sacramento
são necessários para a salvação. Embora todos os sacramentos sejam conferidos a cada um dos fiéis, eles são necessários para a salvação dos que creem em Cristo, porque conferem as graças sacramentais, perdão dos pecados, a adoção de filhos e filhas de Deus, a confirmação do batismo, ou seja, é a porta que Jesus escolheu, aberta, no lado do seu coração, aberto pela lança, que Jesus escolheu para transmitir a salvação para nós. Quem for batizado será salvo. Entenda então, se você coloca essa expressão de forma negativa, quem não for batizado não será salvo. Uma pessoa que não foi batizada vai se perder? Só se ela tiver culpa nisso, né? Agora, se ela não tem culpa, a misericórdia de Deus é infinita, não? É Deus que decide quem salva e quem não salva. Vai depender do íntimo pessoal de cada um. Mas é seguro, uma pessoa que foi batizada, é seguro que se ela acreditar nisso e viver a sua fé, ela vai se salvar. Isso é seguro. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Outra segurança. São pontos da nossa fé que nos ajudam, através do sacramento, a entender que nós seremos salvos, nós cristãos católicos, através dos sacramentos. Para nós, o caminho é esse. O que é a graça sacramental? É a graça do Espírito Santo, já disse, né? A graça, sempre que falar da graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre a ação do Espírito Santo. A graça de Deus, a graça espiritual, é sempre a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é dado por Cristo e está em cada sacramento. Sem a presença do Espírito, não tem sacramento, não tem eficácia no sacramento. Se você ficou uma dúvida aí, só dá assim, levantar a mão e perguntar, viu? Lembre-se sempre de uma coisa: o ministro não pode ter dúvida. Por quê? Porque você já disse que representa o pároco, que representa o bispo, que representa o papa. Então você precisa tirar as suas dúvidas. Se tem dúvida, pergunta. Às vezes é difícil encontrar o padre, né? Então, tira as suas dúvidas. Muito bem. Quem celebra, quem age na liturgia? A liturgia é a vida da igreja. A liturgia da missa, a liturgia do batismo, a liturgia do sacramento da confissão, a liturgia da crisma, a liturgia do sacramento da ordem. É um rito estabelecido pelo Espírito Santo para acontecer do sacramento. E a igreja, ela é una, por quê? Porque ela segue o mesmo rito no mundo inteiro. Se você for lá na Rússia, se você for lá na China, na igreja que é fiel ao Papa, né? Porque tem uma outra igreja lá que é fiel aos líderes comunistas, né? Se você vai lá na África, participa da missa, você vai entender tudo, mesmo que você não compreenda a língua. Vai saber a hora da consagração, vai saber a hora do ato penitencial, vai saber a hora do glória, vai saber o momento das leituras, porque o rito é o mesmo. Percebe a unidade da nossa igreja católica? A beleza da nossa igreja está nisso. Onde ela está, aquilo que ela celebra é único. Quem é que celebra a liturgia celeste? Porque a liturgia, a Igreja Católica, não sei se já sabem disso, mas ela tem 3 etapas.
Quem souber as 3 etapas vai ganhar um presente do Padre. Ninguém arrisca. O presente é bom. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ninguém ganhou. É simples, ó. Igreja militante, nós aqui estamos na luta para vencer o pecado, vencer o mal. A igreja do estado do purgatório está purificando as almas do purgatório, e a igreja gloriosa, aquela que está lá no reino, são os santos e santas. Essas são as etapas da igreja. E você deve sempre ter desejo, vontade grande de estar na igreja gloriosa, porque lá já não tem sofrimento mais. Essa aqui tem sofrimento, a militante, e a do purgatório, bastante sofrimento, mais sofrimento do que aqui. Com certeza, aqueles que estão no purgatório já de salvação. Ele sabe que está salvo, mas ele quer purificar-se. Por isso ele aceita todo o sofrimento, mas sofre bastante. Lá na liturgia do céu é celebrado pelos anjos, pelos santos, aqueles que da antiga aliança, né? Abraão, Moisés, Davi, todos os que se salvaram da antiga aliança, e da nova aliança também, os apóstolos, daqueles da igreja que já alcançaram a salvação eterna. Também, lá no céu, essa liturgia é celebrada por Nossa Senhora, por os ritos, né? Dos apóstolos, dos mártires. É a liturgia do céu. Toda missa, já falei isso várias vezes, não sei se você estava na minha missa e ouviu isso, mas quando o padre celebra, do altar para trás, desce a igreja do céu, a igreja gloriosa. Aqui, na frente do altar, vou falar aqui, mas pode ser um pouquinho mais para lá, para cá. As almas do purgatório ficam na frente do altar. E o povo de Deus que fica depois, né? Aqueles que estão vivos aqui nesse mundo. Alguém que assistiu em vídeo que fala da missa, do milagre? Precisa assistir. Viu, Giovanni? Dá a tarefinha para eles de assistir o vídeo. Está no YouTube. É em espanhol, mas como fala da missa, você vai entender tudo. Milagre, o grande milagre. Mas você precisa escrever milagre, porque eu não achei em português. Dizem que tem em português também. Mas em espanhol está muito simples. Dá para você entender tudo. Lá mostra, com base na doutrina católica e na revelação de santos e santas, tudo o que acontece na missa, espiritualmente. E também mostra o que acontece na hora da confissão. Eu achei muito produtivo. Eu assisti acho que umas 3, 4 vezes. Ajuda a gente, quando participa da missa, a penetrar mais no mistério, quando você está sabendo o que está acontecendo espiritualmente. Penetrar mais no mistério. Muito bem. A celebração litúrgica é tecida de sinais e símbolos, cujo significado radicado na criação e nas culturas humanas. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus, tomou daquilo que é nosso, o próprio nosso, e santificou com a sua graça. Santificou com a sua graça. Por isso, a celebração sacramental são bastante coisa humana. E por trás daquilo que é humano, os gestos são humanos, né? Você olha para o padre e você não vê Jesus, a não ser que você tenha uma graça, né? Tem gente que tem a graça, olha e vê Jesus no padre. Mas são gestos humanos. Jesus assumiu esses gestos humanos como seus. Por isso o padre age na pessoa de Cristo. É a ação
de Jesus através do sacerdote. Bom, teria mais coisas importantes. Nós vamos entrar nos sacramentos, senão falo bastante e não entro naquilo que é cada um dos sacramentos. Vamos começar o primeiro sacramento do batismo. Esse sacramento do batismo, resumindo um pouco aquilo que é do Antigo Testamento, ele começa lá no Antigo Testamento, com os sinais daquilo que aconteceu. Por exemplo, o dilúvio é um sinal do batismo. Foi lavada a humanidade do pecado. Por quê? Salvou só a família de Noé. É um sinal daquilo que o batismo fazia depois com toda a humanidade. Lavar do pecado, purificar de todos os males. Isso só um exemplo do Antigo Testamento. Jesus, ele, antes dele batizar, e ele o fez através dos discípulos, que se tornariam apóstolos, ele enviou João Batista para fazer. Mas o batismo de João, ele é um batismo de preparação para a remissão dos pecados, mas não confere o dom do Espírito. O batismo de Jesus, esse confere o dom do Espírito. Em que consiste, então, o rito essencial do batismo? Primeiro que só a igreja que pode batizar, a igreja católica? Sim ou não? Por quê? Eu já falei para vocês. Qualquer batizado pode batizar. E se não for batizado, pode? Pode ou não? A resposta é bem simples. Quem age no sacramento é? Então, Jesus que batiza e confere o dom do Espírito Santo. Uma vez que é Jesus que faz, até uma pessoa que não seja católica pode batizar. Desde que ela faça o rito, lembra o rito? Se ela fizer o rito com a intenção que a igreja tem de batizar, o batismo acontece. Por exemplo, está lá a criancinha lá no hospital, nasceu, a enfermeira não acredita em nada, nem batizada é. Mas ela, a pedido do pai e da mãe, vai lá e batiza a criança com essa intenção de que se torne filho de Deus, seja lavado do pecado, se torne católico. Se ela batiza com essa intenção que a Trindade Santa purifique, trazer a salvação, aí o sacramento acontece. Jesus age através dela, conferindo o dom do Espírito. Portanto, não é só a igreja. Quantos são batizados em outra igreja e quando vêm se tornam católicos, a igreja primeiro vai vasculhar e investigar como que foi o batismo. Porque não pode simplesmente batizar em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Aí não vale para nós, igreja católica. O que precisa dizer para valer o batismo? Que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E derramando água por 3 vezes, porque é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na medida que pronuncia, derrama água por 3 vezes sobre a criança. É só isso o necessário para que a criança seja batizada. E os outros ritos? Os outros ritos são complementares, mas para nós católicos faz parte do rito do batismo. Então tem que fazer tudo. Vamos economizar, vamos só batizar rapidinho, né? Derramar água sobre a criança, pronto, já batizou. Se tem um rito, foi o Espírito Santo de Deus que fez esse rito. Então é importantíssimo seguir o rito desde o início e cada momento
tem um significado. Hoje, é claro, vai dar para a gente ver a fundo isso, mas você pode depois dar uma olhada no Catecismo da Igreja Católica e estuda. Baixa lá no seu computador, no seu celular e faz um estudo do batismo, para você conhecer ao menos algumas partes mais essenciais, mais importantes. Então, em que consiste o rito essencial do batismo? O rito essencial deste sacramento consiste em emergir na água o candidato ou derramar a água sobre a sua cabeça, enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo que acabei de dizer para vocês. Isso é o essencial. Se fizer isso, pronto, já está batizado. Eu já batizei uma criança que é filho de uma sobrinha do meu irmão. Ela é filha do meu irmão. Eu batizei com uma gotinha, molhei o dedo, porque estava na incubadora, parecia-se um ratinho. Mas tudo roxinho. Eu acredito piamente que foi o batismo que fez aquela criança viver. Eu molhei meu dedo e fui a santo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fiz uma oração para a criança. Com certeza, aquilo salvou aquela criança. Salvou, libertou do pecado original, do mal, e concedeu a saúde do corpo também. Mas foi 3 gotinhas. Mas tem que fazer isso. Tem que ter a matéria, a água, né? E tem que ter a oração, o rito, a fórmula, para que aconteça o sacramento. Se você está numa situação em que alguém corre o risco de vida, a primeira coisa que você pergunta: você é batizado? Às vezes a gente quer socorrer a pessoa, né? Preocupado em salvar o corpo, mas não vem na cabeça assim se a pessoa é batizada. Porque tem muitos hoje que homens formados, mulheres formadas, que não é batizado. Então, uma coisa importante também, quando você vai socorrer, perguntar: você é batizado? Se a pessoa disser aqui não, você pode, porque ela está correndo risco de vida, batizar a pessoa. Não basta ter água, não precisa ser água benta, não. Tem água e você batizar ali, batismo de emergência, que a gente fala. É muito importante saber disso, né? Você pode salvar uma pessoa ali naquele momento que está morrendo. Quem pode receber o batismo? É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada. Por isso que uma pessoa que já foi batizada em outra igreja já disse que seguiu o rito certinho. Por isso tem que investigar. Ela não pode ser batizada de novo. Por exemplo, vocês já viram falar que é católico que vira crente e chega lá e batiza de novo? O que aconteceu com ele? Tomou banho, né? Lavou só o corpo, porque a alma já estava santificada, né? Não tem jeito de receber o batismo 2 vezes. Não tem jeito de receber a crisma 2 vezes. Não tem jeito de receber o sacramento da ordem 2 vezes. Por quê? Essa pergunta você já tem a resposta. Imprime caráter. Os 3 sacramentos. Lembra do selo que eu falei? A marca espiritual. Cada sacramento, batismo, confirmação, e que é a crisma, confirmação e crisma, e a ordem imprime uma marca indelével na alma. E isso não tem jeito de tirar. Não tem jeito, não sai mais, porque está na alma da pessoa. Quando a gente fala marca, a gente não tem palavra para expressar, né? Selo, a gente vai, nossa mente já vai buscar, né? Marca, você já pensa naquela marca do boi, da vaca, né? Ou no selo, você pensa no selo da carta, né? Porque a gente não tem uma palavra melhor para isso. Mas é espiritual. Não fica pensando que é uma marca que é feita, mas é espiritual. Por que a Igreja Católica batiza crianças? Por quê? Tendo nascido com o pecado original, todos os homens e mulheres nasceram, com exceção
e uma senhora. Jesus, porque ele é Deus, né? Mesmo que ele nascesse, não fosse através da Virgem, ele é Deus. Mas ela é a única que nasceu sem o pecado original. Foi lavada, né? Antes. Por isso ela chama Imaculada. Imaculada, sem mácula, sem mancha. Mas por que então que a igreja ela batiza as crianças? Porque a criança nasce com o pecado original, elas têm necessidade de ser libertadas do poder do maligno e de ser transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. Dissemos, o batismo, ele nos faz nascer para a vida espiritual. Antes, aquela criança estava condenada à perdição eterna por causa do batismo de Adão, do pecado de Adão e Eva. Chama-se pecado original porque aconteceu lá na origem, lá no comecinho, os primeiros homens e primeiras mulheres. Quando você é batizado, lava você. Tanto que uma criancinha ou um adulto, porque adulto também pode às vezes passar uma vida inteira e não ser batizado, criancinha ou adulto, se morrer logo depois do batismo, já pode envenenar e chamar de santo, porque é direto para o céu. O batismo lava, purifica. Havia um tempo na nossa igreja que muitos homens e mulheres deixavam para pedir o batismo quando estava na hora da morte. Olha só que má intenção, né? Porque aí batizava e já morria. Mas com certeza, por causa dessa má intenção, Deus punha eles lá no purgatório, né? Para purgar. Vai purgar aquilo que você fez com má intenção, né? Deus sabe a intenção do coração. Então não adianta querer enganar Deus. Pode enganar o padre, o bispo, o papa, mas a Deus ninguém engana. Entende então por que batiza a criança? Se você tem um dom tão precioso, vai esperar alguém ficar adulto, 18 anos, para poder. Aí ele sabe escolher. Tanta coisa, né, pai? Mãe, você escolhe para o seu filho, né? Tanta coisa, escolhe a roupa, escolhe nome. O batismo é muito mais importante do que roupa, do que nome, do que brinquedo, né? Não entra nessa conversa com os evangélicos e de outros que não batizam criança, dizendo que tem que escolher, saber escolher. E na palavra de Deus está fundamentada, onde os apóstolos batizaram a família inteira. E nessa família tinha adultos, jovens e crianças. Batizou todo mundo. Então está fundamentado na palavra de Deus. O que se requer do batizando? Ao batizando é exigida a profissão da fé, ou seja, que ele acredite na nossa fé católica. E está resumido no credo. Crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, em tudo aquilo que Jesus fez, crer no Espírito Santo, crer na igreja, em tudo aquilo que foi revelado, que está também no catecismo. Por isso que você precisa ter, né? O estudo também da fé católica. Giovanni falou que essa formação é bem curta, então você faça a sua parte. O casal estuda junto. Aí vai tirando dúvida do padre. Quando você tiver dúvida, né? Mas o catecismo tem uma linguagem muito gostosa de ler. Ao batizando requer é exigida então a fé, expressa pessoalmente no caso de adulto, ou então por parte dos pais e padrinhos da igreja, no caso de criança. Aí o padrinho e a madrinha, ele professa a fé. Batizado. Alguém já foi padrinho e madrinha aqui? Todos já participaram, né? Já sabem como que é. Tem alguma dúvida assim? Porque quando eu vou falando do batismo, se tiver dúvida, às vezes que nem esteja muito de acordo,
Lembre-se sempre, vão tirar a dúvida, não fique com dúvida. Quem pode batizar? Os ministros ordinários do batismo são bispo, presbítero e também o diácono, que faz parte do sacramento da ordem. Isso, bispo e presbítero na Igreja Latina. E também o diácono, no nosso rito, também o diácono pode fazer o batismo. Em necessidade, em casos assim urgentes, qualquer pessoa pode batizar. Qualquer pessoa. Até quem não é batizado, até quem não acredita. Mas precisa fazer aquilo que a igreja tem intenção quando faz o batismo. Antigamente acontecia muito isso. A criança morria de mal de 7 dias, né? Já ouviram falar disso? Dava 7 dias, uma semana, a criança morria. Ela estava lá na roça, não tinha postinho do SUS, né? E às vezes a igreja, o padre ficava na outra cidade. A mãe mesmo, uma parteira, já ia lá com a criança, não ia sobreviver, já batizava. Muitos depois fizeram os ritos complementares. Ou seja, aí o padre ou o diácono que vai fazer o batismo de uma pessoa que já foi batizada, mas existe às vezes aquela dúvida, né? Não tem lembrancinha, não tem nada, foi a avó, a parteira que batizou. Aí ele diz assim: se você não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se já foi batizado, não vai acontecer outro, vai jogar água em cima, né? Vai molhar só. Nenhuma pergunta sobre o batismo? É fácil. Oi. Vamos supor, então, numa emergência, a pessoa não é batizada, a outra pessoa batiza, batismo de emergência. Depois, na igreja, se ele não tiver como provar, o padre então faz esse rito. Sim, aí sempre que alguém for batizado, depois tem que comunicar a igreja, né? Essa minha sobrinha que eu batizei lá no hospital, depois eles procuraram a igreja e fizeram o restante do rito, né? Certinho. É muito importante orientar. Se algum de vocês fizer o batismo de emergência, depois pedir para a pessoa, você tem que procurar a igreja, aí falar, olha, fui batizado assim, assim, assado, aí marca-se o rito para fazer o complemento do que falta. Aquilo que é feito unção com os olhos, né? Os olhos do catecúmeno, os olhos da crisma, aí o padre faz. Aí o sinal da vela, né? O sinal da roupa branca, tudo aquilo que são os ritos do rito do batismo. Na hora da emergência não dá para pensar em nada disso, né? Se é um adulto, se você vai ali numa emergência para batizar um adulto, você precisa pedir para ele a fé. Aí ele pode professar, falar, né? Aí você acredita em Deus Pai, você acredita em Jesus, você acredita no Espírito Santo, você acredita na igreja? Rapidinho ali você pede a fé dele. Se ele disser que sim, aí você profere então o batismo. Oi? E falecido pode batizar mais? Não entendi. Depois que a pessoa faleceu, pode batizar? Sacramento é só para vivo. Morreu, aí só se celebra a missa na intenção da pessoa. Mas o sacramento é só para vivo. Ah, padre, mas tem dúvida se a pessoa morreu ou não. Aí faz sob condição, né? Se você estiver vivo, eu te batizo, né? Mas sempre, sacramento, qualquer sacramento é só para vivo. Morreu, já foi para a misericórdia de Deus. Quais os efeitos do sacramento do batismo? Perdoa o pecado original, o pecado lá das origens. Perdoa o pecado original. Uma das consequências
o efeito do batismo. Se a pessoa um jovem, um adolescente, um adulto, perdoa também os pecados que ela cometeu, já depois, já consciente, sabendo, perdoa todos os outros pecados pessoais. E também as penas devidas do pecado. Quando você vai confessar, você confessa seu pecado, o Padre te absolve, mas ficam as penas. Quem sabe o que é pena? Se falar que é da galinha e do pássaro, não vale. As penas. Ninguém sabe. Ixi, Maria. Na realidade você sabe, não vai estar com vergonha de falar, né? Melhor pessoal assim, né? Vamos tentar dar um exemplo para que você entenda isso. Por exemplo, você chega e você mata alguém. Aí você se arrependeu, pediu perdão, foi lá, já absolve. Mas tem as consequências. Esse alguém era casado, tinha esposa, tinha filhos, ele que sustentava a família, percebe? E não é só a pessoa que você matou, você atrapalhou a vida de uma família, fez um pai e uma mãe sofrer, enfim, tem as consequências do seu ato. As penas são essas culpas que a absolvição não apaga. Ela apaga o pecado que você fez, mas as consequências do pecado, aí apaga como? Você pode purgar desse mundo ainda. Você pode purgar. Por que a gente fala purgar? Vem de purgatório, de purificação. Você pode purificar esse mundo. Por exemplo, aceitando o sofrimento, não reclamando, não murmurando, fazendo penitências. Aí você pode diminuir as penas. Mas o batismo apaga as penas também. Tanto que eu disse e repito, criança ou adulto, qualquer pessoa, foi batizado, morreu, vai direto para o céu. É santa da igreja. Um exemplo disso, aquele santo que eu tenho nome, que chamam de bom ladrão, né? Ele foi batizado pelo sangue de Jesus, né? Lá na cruz, foi lavado pelo sangue de Jesus, entrou na glória direto. É o único santo que foi canonizado pelo próprio Jesus, pregado na cruz. Também tinha Nossa Senhora aos pés da cruz rezando por ele, né? Por isso que ele fez aquela defesa de Jesus. Não foi coisa dele. Nossa Senhora ficou rezando para os dois, mas um não tinha jeito, um já estava dominado pelo demônio, já o outro não, o outro tinha bondade. Existe até uma tradição da igreja que quando Nossa Senhora tinha o menino Jesus, uma vez ela, numa viagem, ela deu banho em Jesus e com aquela água foi banhada também lá o menino Dimas, foi banhado na mesma água, foi curado, mas depois ele se enveredou aí no mundo de erro, né? Roubou, matou. Tem também um vídeo da paixão de Jesus aos olhos de São Dimas, muito bom também. Ah, esse está em português, só não lembro o nome agora, mas o vídeo é Paixão do Senhor aos olhos do bom ladrão. Muito bom para você ver também. É desenho, mas é muito bom. Os dois que eu falei são desenho. Então, o batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devido aos pecados. Faz participar da vida divina, trinitária, mediante a graça santificante, a graça do Espírito Santo que santifica, purifica, e a graça da justificação que incorpora em Cristo e na Igreja. Quando você é batizado, torna-se filho, filha de Deus Pai. Ao mesmo tempo, se torna discípulo, discípula de Jesus, cristão. Se torna membro da Igreja Católica. Quem não é batizado ainda não é católico. A porta de entrada para ser católico é
É o batismo. Condição para você se tornar um católico. Por isso a gente tem que celebrar no batismo, né? Às vezes a gente celebra o batismo, faz festa, mas aí, mais um católico, mais uma católica. Dá graças a Deus por isso. Se torna templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus faz a marca indelével, o selo do Espírito, e essa marca é presença de Deus em cada um de nós. Presença de Deus em cada um de nós. Essa presença, ela é sacramental, mas é real, é verdadeira. Embora você não possa ver, ela está em você. Alguma pergunta? Sacramento do batismo. Uma coisa que só ajuda para, se você for ter um filho, na hora de escolher o nome. Tem gente que põe os nomes, né? Não sei de onde que tira. Mas a palavra de Deus, a história dos santos e santas, deveria ser ali. Tem gente que põe nome de artista. Às vezes o artista é até satânica, né? Canta a música do demônio. Aí o nome também é importante na hora de escolher. Eu tenho o nome de Dimas, por quê? Eu era para ter chamar o nome de Santo Antônio. Meu nome seria o nome do meu avô, Antônio Eugênio Barbosa, o nome do meu avô, que seria neto, né? Meu nome foi mudado quando eu estava na barriga da minha mãe. Meu pai estava desempregado, a minha tia veio de São José, a gente morava em Itajubá. Ela veio em São José, foi na catedral, fez um voto lá para São Dimas, meu pai conseguiu trabalho, ele conseguiu, aí mudou meu nome. E interessante, né? Providente, abençoado. Eu vim conhecer Jesus, foi justamente na Catedral São Dimas, no seminário de vida do grupo de oração São Dimas e Nossa Senhora de Fátima. Olha só, o santo está ali, né? Grudadinho em mim. São Dimas, rogai por nós. Eu sou muito pecador, mas tem nome santo. Santo da última hora ainda, hein? Não tendo perguntas, vamos para o próximo sacramento, confirmação. A palavra já nos convida a entendermos bem. Quando fala crisma, a gente não consegue dar o mesmo entendimento. Mas confirmação quer dizer, você já recebeu o Espírito Santo e vai confirmar o dom recebido. Mas o Espírito Santo vem de novo? Sim ou não? Não, confirmar. Hã? Confirmar. Vem ou não vem? Ele quer ficar. Claro que vem. Ele vem de novo. Vai primeiro, segundo, ser caráter, né? Lembra quais os sacramentos que marcam? Batismo, confirmação e ordem. Então ele marca de novo aquele que foi confirmado. É necessário o sacramento da confirmação para salvar-se? É bom a gente fazer esses questionamentos, porque vamos fazer essa pergunta para você. Eu não sou confirmado, eu não recebi a crisma. Tem certeza? Se eu questionar você. Tem selo. Por quê? Aí tem que ir a perguntinha, né? Uai! Por quê? Aí que você tem que responder. Por quê? Porque eu fiz nada. Porque você recebeu o sacramento que te dá, garante salvação, que é o batismo. Olha disso. É o batismo que garante a salvação. A crisma confirma o sacramento recebido, a presença do Espírito, e é claro, fortalece para a missão. Por que se chama crisma ou confirmação? Chama-se crisma nas igrejas orientais, crismação com o Santo Miro, por causa do rito essencial, que é a unção, chama-se
confirmação, porque confirma e reforça a graça batismal. Está ligado a confirmação com o sacramento do batismo. Mas a nossa igreja acredita e ensina que alguém só é um adulto na fé, cristão, adulto na fé, cristão católico, adulto na fé, se tiver recebido ao menos os 3 sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia, para ser um adulto na fé. É necessário isso. Tanto que quando você vai batizar alguém, o que pedem para você? Pergunta: você é batizado? Você é crismado? Já fez a primeira comunhão? Não é isso? Não é necessário. Mas uma pessoa que não é confirmada, ela pode ser padrinho, madrinha? Não. Aí tem contradições, né? Eu já vi muitos sendo padrinho, né? Porque o que ele precisa para ser padrinho? O essencial é que seja cristão católico. O batismo já faz isso, né? Mas se o padre for seguir aquilo que é a orientação da igreja, aí ele pede então os sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. Mas tem padre que é bonzinho, né? Entendem por que algumas coisas não podem mudar, tem que ser dito? Porque senão, às vezes, em nome de ser bonzinho, deixa o negócio de qualquer jeito, né? Algumas coisas não podem mudar, tem que ser do jeito que é. Qual é o rito essencial da confirmação? O rito essencial é a unção com santo crisma, o óleo misturado com bálsamo consagrado pelo bispo na quinta-feira santa, lá na catedral, no caso da nossa diocese. O bispo, ele faz isso. Na hora que ele consagra, ele faz assim, ó. Vou tirar a máscara só um pouquinho, tá? Sopro do Espírito, ele sopra em cima do óleo para derramar o Espírito Santo, a graça de Deus. Ele faz a oração também de imposição das mãos, oração própria para consagrar o santo óleo. Feita pelo bispo na catedral na quinta-feira santa. Quem que pode conferir, ou melhor, antes ainda, qual o efeito da confirmação? Porque a gente já falou do batismo, o efeito, perdoa o pecado, cumpre ali a filiação divina, se torna cristão católico. Mas e a confirmação? O efeito da confirmação é efusão especial do Espírito Santo. Alguém tem dúvida sobre o que é efusão? O Espírito Santo vem e desce sobre nós, entra em nós. Ele vem de fora e entra em nós. Ele não sai de você e entra em você. Ele vem de fora. Mas você poderia perguntar: mas padre, a gente já não tem o Espírito Santo? Com certeza. O selo, a marca indelével do Espírito já está em você. Mas ele vem mais uma vez. Onde que está fundamentado isso na palavra de Deus? Nos Atos dos Apóstolos. Eles já eram batizados e oravam, de repente ficavam todos cheios do Espírito Santo. Deus não fica prisioneiro do rito, mas Ele age, porque é Deus Todo-Poderoso. Ele vem muitas e muitas vezes. Todas as vezes que você rezar com fé, com força e pedir, o Espírito Santo vem. Eu não contei para vocês como é que eu fui batizado no Espírito? Já contei? Quem sabe? Eu estava tomando um banho. Peladão. Ninguém toma banho de roupa, né? E foi quando eu recebi o batismo no Espírito. Comecei a orar no Espírito e estava debaixo do chuveiro. Aí meu irmão estava lá fora e ele começou a escutar um barulho, né, no banheiro. O barulho era assim, ó. Aí ele achou que tinha uma de abelha lá dentro do banheiro, né? Foi o som parecido.
Mas foi assim, a primeira vez que eu orei no Espírito, o som que saiu, batismo, né, do Espírito. É claro, eu já havia sido batizado quando criança, crismado quando criança, mas o Espírito veio de novo naquele momento. Estava participando do seminário de vida, né, preparando. Ninguém pôs a mão sobre mim para me receber. Depois, é claro, no seminário eles impuseram a mão de novo, mas eu já tinha recebido aquela primeira vez sozinho lá no banheiro, né? Você pode também receber, viu? Pedir com força, desejar muito. A ideia. Eu estava com uma sede tão grande de Deus. Quais os outros efeitos da confirmação? Ajuda aquele que recebeu a crisma, a confirmação, crescer na graça batismal. Vai te ajudar a viver a sua fé. Por exemplo, vocês estão dando um passo agora para viver o seu batismo melhor. Qual que é? O que vocês estão se tornando aí? Ministros extraordinários. Por que vocês são extraordinários? Isso porque tem um ordinário, né? Minha mãe, quando era criancinha, fazia arte, ela dizia, seu ordinário. Aí eu me tornei padre, né? Porque ela disse que eu era o ordinário. O ordinário é aquele que recebeu os caminhos da ordem e ele se torna, então, para sempre. Não tem jeito de tirar mais, né? Padre até o céu, não tem jeito. Agora, extraordinário é você se torna ministro por um tempo. Por isso que o Giovanni falou, se você depois não quiser mais, tudo bem, faz pecado, não tem que pedir licença para o bispo, o papa, né, para deixar. Mas um padre já é diferente, porque é ordinário, é uma vez para toda a vida. Esse quando ele casa, ele casar, ele vai ser padre, né? O padre vai ser para sempre, imprime caráter, né? Não tira isso, não tira, né? Fica na alma da pessoa. A não ser caso, que eu não conheço caso nenhum, de uma ordenação que não foi válida. Por exemplo, o bispo não era bispo. Era uma mulher que estava ali na hora que pensaram que era um homem, né? E era uma mulher, porque para ser padre tem que ser varão, homem, né? Mulher não pode ser padre. Embora nenhuma conversa na igreja sobre isso, né? O Papa Francisco vai liberar para as mulheres serem padres. Ixi, ele não tem esse poder. Jesus que estabeleceu, ele escolheu varão, foi ele, o Espírito Santo que escolheu, então nunca vai ter. Então isso é tudo fofoca da internet. Quem pode receber esse sacramento? Pode e deve recebê-lo uma só vez, porque por causa de imprimir caráter, marcar, selar a pessoa, né? Pode receber uma vez. Quem já foi batizado. Quem não é batizado pode receber a crisma. Por quê? E o batismo é o primeiro sacramento e Jesus fez isso. Ele batizou e mandou batizar. É uma preparação. Você já viu um copo sem fundo? Não é um copo, né? Assim. Mas vai lá que quebrou o fundo, um copo sem fundo. Imagina aí. Se eu ponho água nele, o que acontece? Molha até o copo, né? Mas passa de uma vez, né? Agora, se ele tem fundo, a água permanece. É uma explicação óbvia, né? Mas dá para a gente entender que o batismo ele dá essa base, o fundamento, para que você receba os outros sacramentos. E aí, aquele que foi batizado, ele tem condições, porque o batismo prepara ele para os outros sacramentos. Então, qualquer batizado, o qual, para receber eficazmente, deve estar em estado de graça. Receber eficazmente, ou seja, produzir aquilo que o sacramento produz, né? Que é encher a pessoa
o Espírito Santo, dar-lhe força para viver a fé, concede-lhe os dons. Isso vale para a nossa vida. E quem é o ministro da confirmação? É uma pergunta. Quem é? O bispo, ele é o ministro originário. Por isso, ele é o ministro originário. Mas o padre também pode crismar. Eu já crismei. Sabe quem o bispo falou para mim? Telefonei para ele quando era padre. Professor bispo, tem aqui uma crisma, vou batizar, para fazer a primeira comunhão e a crisma. Ele falou, pode. Quer dizer que já está no padre o poder para conferir o dom do Espírito Santo. Mas o bispo, ele é o originário. Nosso bispo, de vez em quando, confere. Às vezes, agora, nesse tempo de pandemia, vários padres fizeram crisma nas suas paróquias. Então, mas o ministro originário, que tem preferência principal, é o bispo. Se ele não pode, ele pode permitir que o padre, mas diácono não pode. Assim como o diácono não pode conferir o perdão dos pecados, não pode celebrar a missa, a Eucaristia, mas ele pode celebrar o sacramento do matrimônio, também não pode celebrar o sacramento da unção, porque tanto o sacramento da penitência quanto da unção perdoa pecado. O diácono não pode exercer esse ministério, né? O perdão. Alguma pergunta sobre a crisma? Aproveita. Beleza. Chamar vocês todos para dar crisma para os jovens. Combinado? Sacramento da Eucaristia. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem na apostila e tem no catecismo. O padre está conversando, explicando, porque não dá para a gente passar tudinho, mas algumas coisas mais essenciais. O que é a Eucaristia? É o próprio sacrifício do corpo e sangue do Senhor Jesus, que Ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos, até o seu regresso, confiando assim à sua igreja o memorial da sua morte e ressurreição. Resumindo isso, a Eucaristia é o santo sacrifício de Jesus na cruz. Paixão, morte de cruz, ressurreição, e Ele dá para nós a comer a sua carne e a beber o seu sangue. Se nós pudéssemos ver espiritualmente, na hora da missa, da consagração, Jesus está crucificado, sangrando, derramando o sangue dele, mas vivo. Não está morto, ali ele está morto, né? Pelo menos a gente acha, né? Não sabemos como o artista que fez, qual era a intenção, né? Tem umas que dá para você perceber que está morto, né? Ali parece que está dormindo, né? Mas na missa está vivo, mas está pregado na cruz. É morte incruenta no sacramento, ou seja, morre de verdade, ele ressuscita de verdade, mas ali não derrama o sangue, é morte incruenta no sacramento. Por isso que a hóstia não tem gosto de carne, né? Não tem gosto de sangue, embora algumas pessoas tenham a graça de receber isso, né? Vai comungar e sente. Tem uma religiosa do Japão, eu acho que ela já morreu, uma irmã que via Nossa Senhora também, quando a hóstia era colocada na boca dela, enchia de sangue, mas sangue mesmo. Milagre eucarístico, né? São muitos.
O que é a Eucaristia, então? A Eucaristia é a paixão, morte de cruz e ressurreição do Senhor, que se oferece a nós, sua carne e seu sangue, alma e divindade. Jesus está todo inteiro na hóstia consagrada. Quando você comunga uma das espécies, comunga Jesus todo inteiro. Se for só um pedacinho que o diácono der para você na hóstia, é Jesus todo inteiro. Por isso tem que tomar cuidado na hora que a gente vai comungar, para não cair. Porque senão você pode derrubar Jesus. Ele não é só a hóstia que está lá, grandona do Padre, mas ele está em todas as partículas. Aí, uma orientação para vocês, quando for preparar. Geralmente é o sacristão ou alguém da comunidade que prepara. Mas vocês sabendo, podem estar fiscalizando, ajudando, né? As irmãs, pequenas missionárias, elas fazem isso. Elas pegam uma escovinha e limpam cada uma das partículas, para tirar aqueles resíduos. Isso é um trabalho, né, que Santa Teresinha fazia. Eu tenho uma foto de Santa Teresinha do Menino Jesus que ela está fazendo isso. Está preparando lá as hóstias, as partículas para a missa. E uma por uma. Aí não corre o risco depois, quando você vai dar a comunhão, de cair, de ficar na mão do fiel, derrubar. Isso vai dar muito trabalho. Eu acho que o valor da partícula depois de consagrada já fala tudo, né? Eu acho que já fala tudo. Então esse cuidado é muito importante que vocês tenham, né? Com o antes e com o depois. O depois ainda mais. Mas com o antes também. Preparar a matéria na qual Jesus vai estar presente. Isso é muito importante. O zelo. Quando é que Jesus instituiu a Eucaristia? Na noite da Páscoa, na Quinta-feira Santa, quando ele fez, a gente chama mais de missa do lava-pés, né? É ali, naquela ceia que Jesus instituiu. Quantas missas Jesus rezou? Olha, pergunta difícil, mas fácil. Ninguém sabe? Uma só. Durante 3 anos que ele evangelizou, rezou uma missa. E quantas missas já foram celebradas até hoje? O padre repete a missa de Jesus. Todo padre. Nós fazemos a mesma missa que ele fez. A gente não faz uma outra missa, mas é a mesma. O rito mudou um pouquinho. Lá o pão era aquele pão ázimo da ceia judaica, ele quebrava, né, um pão seco, agora a partícula menorzinha, mais fácil de manipular, tudo, né? Mas é a mesma missa, a mesma que Jesus fez, porque a missa de Jesus, ele fez a ceia com os apóstolos e depois ele viveu a missa parte por parte. Foi preso, sofreu a paixão, foi flagelado, carregou a cruz, morreu crucificado, depois ressuscitou. A missa é tudo isso, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente tem que ter isso bem presente na nossa vida. Quando foi que Jesus instituiu então a Eucaristia? Quinta-feira Santa. Como é que ele instituiu? Depois de reunir os apóstolos no cenáculo, Jesus tomou em suas mãos o pão, partiu e deu, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo entregue por vós. Percebem que a palavra de Jesus aqui é um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque foi colhido aquilo que os apóstolos passaram. Você sabe que quando o negócio é transmitido assim, de maneira verbal, você mesmo, alguém conta uma coisa para você, você vai contar lá na frente, você aumenta um pouquinho ou diminui, né? Por isso que tem 4 testemunhas, né? Os evangelhos. Para que a igreja tirou o resumo dos 4 e também
tirou também a carta de São Paulo, que ele fala também, da Eucaristia, e tirou isso e sintetizou aquilo que era o essencial. Tudo isso guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo sempre presente para chegar naquilo que hoje nós rezamos. Foi mudado, não foi? Você é do tempo em que falava da missa, como é que é o rito antigo? Não sei se eu vou conseguir lembrar. Eu nunca celebrei missa nesse rito antigo. Eu já sou padre do rito novo. Antes não falava todos, para a salvação de todos. Era para a salvação sim, de cada um, né? Era no singular. Agora a igreja colocou como salvação de todos. E no exorcismo, o demônio falou que vocês mudaram o rito, agora não vai valer mais. Olha como é que ele é astuto e mentiroso. Porque Jesus não morreu pelos anjos. Mas quando fala todos, está se referindo a todos, homens e mulheres. Jesus não veio para salvar anjos, ele veio para salvar homens e mulheres. O que significa então a Eucaristia na vida da igreja? É fonte e cume da vida cristã. Cume quer dizer ponto mais importante. Tanto que nas celebrações todas, qual é a celebração mais importante do ano litúrgico? Qual é? Fala mais forte, que vocês estão de máscara. Eu falando fraco aqui, tem um microfone, né? Páscoa. A Páscoa é a celebração mais importante, é o centro. Por quê? Por quê? Porque como você saber que é a Páscoa? Mas por quê? Porque é na Páscoa que Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais tristes de todos, né? Porque nós pegamos isso. O essencial da nossa fé é que ele morreu, sim, de verdade, mas ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, e ele vive para sempre. Senão a gente estaria celebrando a missa de um Deus morto, enterrado, sepultado. Ele está vivo. Não acredita nisso que a televisão, esses programas de TV de assinatura falam, não, né? Acharam os ossos de Jesus. Como achar os ossos de Jesus se ele ressuscitou? Às vezes a gente cai nessa, né? Então, toma cuidado. Não achou nunca, nem vai achar. Ainda, a reportagem que eu vi, acha junto ainda com os ossos de Maria Madalena e de uma criancinha. Olha só que maldade. Jesus desceu da cruz, casou com ela e teve um filho. Oh, meu Deus do céu, que criatividade! O filho não vingou porque morreu criancinha. Meu Deus. Isso é um demônio querendo difamar Jesus. Tome cuidado então com essas descobertas que fazem e querem às vezes só atrapalhar essa fé cristã católica. A sua fé está baseada em quê? Duas coisas. Quem acertar ganha um livro do Pai. Duas coisas. Uma já está aqui comigo. Catecismo e Palavra de Deus. Um completa o outro. O catecismo, se você estudar o catecismo inteirinho, você lê a Palavra de Deus inteirinha. Por quê? É tudo baseado na revelação, e a revelação maior é a Palavra de Deus. Então você, ministro, conselho meu, precisa ter o catecismo e precisa ter a Palavra de Deus. Essa é a mais importante ainda, né? Mas as dois, um é a revelação, a Palavra de Deus. O outro é a tradição, os ensinamentos dos santos e santas, aquilo que a igreja viveu, que ela foi descobrindo, dos sacramentos, da fé, e o Papa São João Paulo II juntou tudo nesse catecismo, que é muito bom. Ele está propagando, eu não estou fazendo propaganda no livro, mas pode comprar em qualquer editora, se for católico, é bom.
Muito bem. Alguma coisa mais essencial da Eucaristia? Com relação àquilo que vão fazer perguntas para vocês, por que o padre tem uma partícula grandona e a gente recebe uma pequenininha? Sabem responder isso? Porque se lá no altar eu pegar a pequenininha para mostrar para vocês, quem está lá atrás só vai ver a mão do padre, né? É só por causa disso. Para que todos na igreja vejam a lógica quando ele consagrar. É só por isso que o padre é maior. Mas Jesus está na grande e está na pequenininha, mesmo jeito. Não é um Jesusinho, um Jesuizão, né? É o Jesus, filho amado da Virgem Maria, que está presente. Como se desenrola a celebração da Eucaristia? É o momento do culto. A liturgia da palavra começa então com o rito penitencial, no sinal da cruz, depois pedimos perdão, e nos dias conforme o dia, a liturgia permite cantar o glória. Depois, liturgia da palavra, onde é feitas leituras. Depois, a liturgia eucarística, onde entra propriamente ali na oração eucarística, na consagração, e depois o rito da comunhão, onde nós todos que podemos comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É aquilo que vocês já veem sempre que vão à missa, e agora com certeza vão prestar mais atenção, né? Quando a gente vai estudando, que você vai participar da missa, você fica mais atento. Nossa, lá o padre fez errado. Nossa, lá o ministro fez errado. A gente começa a observar mais, para a gente também não errar, né? Quais são os elementos essenciais necessários para realizar a Eucaristia? Esse é fácil, né? O que precisa para acontecer a Eucaristia? Pão e vinho. Eu estou dizendo da matéria, né, da Eucaristia. O sacerdote, é claro, né, sem o padre não tem como rezar a missa. Já ia falar sobre isso. O ministro da Eucaristia, sacerdote e bispo, padre e bispo. Diácono não pode celebrar a Eucaristia. Alguma pergunta da Eucaristia? Nada? Zelo. Mais importante para você guardar. Eu sei que você acredita que Jesus está na Eucaristia. Zelo consagrado. Por exemplo, depois que você pegou Jesus lá no sacrário, colocou aí dentro de você, dentro da leve, evita de ficar distraído e fazer outra coisa, né? Quando for levar a comunhão para o doentinho, faz só isso. Ah, não, vou dar uma passadinha no mercado, tenho que pegar, aproveitar que é caminho. Ah, vou passar na casa da fulana. Só aquilo, o zelo. Tomar cuidado na hora da purificação para não ficar nada, né? O corporal, eu acredito que depois, mais para frente, vamos passar isso com vocês sobre a prática, né? Mas o corporal, ele tem aquelas dobras, justamente para se cair alguma partícula, ela ficar ali guardadinha. Na hora de lavar, todo cuidado. Põe na água, deixa ali um tempo na água limpinha para dissolver. Depois dessa água, você põe numa planta, põe na terra. Geralmente, quando eu faço, eu mesmo pego e busco ali aquelas que são maiores partículas, se tiver, né? E comum. Mas é claro, pode ser que ficou bem pequenininha. Então, por isso põe na água, depois zelo, bastante zelo, adoração, veneração por Jesus presente na Eucaristia. Vou falar rapidinho sobre o sacramento da cura. O sacramento da cura são dois. Falo dois e mostro três, né? Dois. Quais são? Penitência e unção dos enfermos. Confissão, você sabe, então, a confissão é quando você vai diante do sacerdote, é necessário fazer um ato de arrependimento, de contrição, para depois
você ia ao sacerdote. Eu sempre oriento para que aquele que vai confessar, ele faça uma listinha, pega uma caneta, papel e reza ao Espírito Santo. E depois anota os pecados que vieram do coração. Fica facinho de confessar. Porque chega diante do ministro, às vezes fica nervoso, e isso passa para os seus filhos, para os seus parentes, conhecidos, para quem você conhecer. Ajuda a pessoa a confessar, a fazer uma listinha. Mas o essencial do sacramento da confissão precisa do padre ou do bispo e do pecador. Se não tiver um pecador também não tem o sacramento. Precisa que o pecador esteja arrependido, sinceramente arrependido, ao menos um pouco arrependido, e que ele confesse o pecado. Confessar é contar os pecados para o padre, sem omitir nenhum. Porque se você falar assim, esse pecado não, eu não vou contar, não, o padre vai xingar eu. Se você não conta todos, Deus não perdoa só uns e deixa os outros. Ou ele perdoa tudo ou não perdoa nada. Aí a importância de ensinar e fazer também, de contar tudo. Não precisa detalhar as coisas, mas precisa contar todos. E importante que o sacerdote pronuncie, lembra que eu já falei? Eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem que falar essa fórmula, por isso fica atento à fórmula. Aí você fez o ato de contrição. Eu tenho um que é bem curtinho. Nossa, ele endureceu meu dedo. Segurar o microfone. Eu tenho um que é bem curtinho. Meu Jesus crucificado, estou muito arrependido de ter pecado, perdoar-me, eu não quero mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Quando aquele que vem confessar, geralmente eu só peço o ato de contrição daquele que está fazendo a primeira vez, né? Quem já vem, já macaco pede, esse eu não vou pedir, fica até meio constrangedor, né? Tem 4 pede, mas eu acho que se já está confessando faz tempo, já sabe. Mas é importante que você faça esse ato de contrição. Pode ser esse que eu falei, pode ser um que você sabe, pode ser espontâneo, né? Mas é importante fazer o ato de contrição, que você está sinceramente arrependido e que você se compromete de não pecar mais, ao menos vai se esforçar. E claro, depois cumprir a penitência, né? A penitência é aquilo que o padre diz para você, vai rezar depois o Pai Nosso e Ave Maria, vai visitar um doente, vai ler o Salmo 90, vai ler o Salmo 22, enfim, a penitência que ele der precisa cumprir. Dúvidas sobre o sacramento da penitência? Perguntas? Sacramento da unção dos enfermos. Também o ministro desse sacramento é sacerdote, padre e bispo. Por quê? Porque esse sacramento também perdoa pecado. Tem muita gente que salvou-se porque antes da morte recebeu a unção dos enfermos. Se não, teria se perdido, ou poderia ter perdido. O sacramento da unção, ele é conferido, ele tem a fórmula, o sacerdote unge as 2 mãos do enfermo e a testa, ou alguns ungem também os 2 pés. Unção, pelo menos 3 vezes precisa ser feito com o óleo da unção dos enfermos. Esse óleo da unção dos enfermos, o padre, se caso ele não tiver, ele pode abençoar esse óleo. O óleo do crisma, só o bispo lá na quinta-feira, mas o óleo da unção dos enfermos, ele pode abençoar para depois realizar, se caso acabar o óleo dele, mas tem muito óleo, né? Nossa igreja, todo ano, ela queima uma sobra de óleo muito grande, né? Eu acho que nem precisaria consagrar tanto lá na catedral. Faz muito, depois sobra, né? Aí a fórmula, por esta santa unção, pela sua finíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. E aí vai ungindo com o óleo a testa, as mãos do fiel. Às vezes não dá para ungir as mãos e a testa. Aí eu vou lá no hospital e eu unjo aquilo que eu estou vendo. Não vou descobrir a pessoa, porque no hospital fica nua a pessoa, né? Eu não vou descobrir, às vezes não posso ficar tocando no doente. Então a parte que está nua, eu
faço a unção. O importante é pronunciar a fórmula junto com a unção dos enfermos. E esse sacramento perdoa os pecados. Muito importante isso, né? Agora, mais rapidinho ainda, o sacramento da ordem. Aí tem os 3 graus: bispo, sacerdote e o diácono. A ordem para receber eles começa com o diaconato, depois com o presbiterato e com o episcopado, que é o bispo. O bispo tem a plenitude do sacerdócio. Por isso ele é cabeça de Cristo Jesus, sacerdote. Os padres participam do sacerdócio e são um auxílio. Já ouviu falar de vigário? Vigário é aquele que faz às vezes do bispo. O Padre Luiz Antônio representa o bispo aqui nessa paróquia. Mas o responsável pela paróquia, quem é? É o bispo. Ele que é o pastor. O Luiz Antônio, o Padre Luiz Antônio, ele representa o bispo com todos os poderes que o bispo confere quando ele é nomeado pároco. Alguma pergunta sobre o sacramento da ordem? Imprime caráter, né, daquele que recebeu, por isso é para sempre, uma vez ordenado para sempre. E o sacramento do matrimônio, precisaríamos aí uns 2 meses para passar legalzinho os sacramentos, né? Quem sabe lá mais para frente, depois que vocês já forem ministros, né? O Padre Luiz Antônio deixe e eu dou uma formação, aí pode abrir até da paróquia, né? A gente passa o catecismo da Igreja Católica inteirinho, né? Mas é uma maravilha, né? Estudar com vocês. E o matrimônio, por fim, é o sacramento da prática da vivência cristã, onde os ministros são o noivo e a noiva. É eles que, na fórmula, um recebe o outro. O sacerdote ali confirma e abençoa aquilo que os dois fizeram. Como que é consumido, que é realizado o sacramento do matrimônio? Começa na igreja, onde um se entrega para o outro. Mas, onde quer consumar? Na relação sexual. Por isso, se um casal não teve relação sexual, o sacramento ainda não aconteceu. Percebe a importância do relacionamento? Deus, ele abençoa o ato sexual. Tem alguns casos que o ato sexual é feio, tem que fazer escondido. É bom que o casal seja só o casal a fazer, né? Porque isso vai fazer a nossa praça pública, né? Nem na praia, nem na rua. Mas sabendo que tem bênção de Deus, que é abençoado. É abençoado. Deus está ali. É Ele que faz. O sacramento acontece nessa união. O sacramento do matrimônio é em vista da santificação do esposo e da esposa e em vista da santificação, do crescimento espiritual, da formação dos filhos. Cada filho, cada filha é através do sacramento do matrimônio. Ele confere também para o esposo e a esposa a graça e o dom de abençoar, a graça e o dom de ser instrumentos de Deus. Por isso você, papai e mamãe, reze pelos seus filhos. Você tem poder de oração. Percebeu isso? Tem pai e mãe que às vezes nunca rezou com o filho. Fazer oração mesmo. Põe a mão lá no peitinho dele quando está dormindo. Faz oração quando está dando a barriga. Faz oração. Quantas vezes já rezei para a criança no ventre? Você também pode e deve rezar. Não só escolher nome, né? Mas rezar e pedir o Espírito Santo para a criança, desde que foi gerado até tornar-se adulto, até ele entrar no céu, você se torna responsável. Alguma pergunta sobre matrimônio? Nosso tempo é muito curto, viu? Se vocês tiverem dúvida, quiser uma outra hora, né? Procurar o Padre. E nesse tempo de Covid está meio complicado, né? Mas pode também mandar um e-mail, né? Marca aí o e-mail do Padre, aí você manda mensagem
e eu vou respondendo na medida que eu posso. P.E. Dimas, P.E. de Wagner, né? P.E. Dimas, eu de Eugênio, 63@gmail.com. Aí quando você tiver dúvida, P.E. Dimas, 63@gmail.com.